Capítulo 9 – Razões para o arrebatamento. A Bíblia nos dá uma ideia de vários motivos pelos quais o arrebatamento ocorreu. Veremos 8 dessas razões neste capítulo. 9.1 Deus está protegendo os crentes de sua ira. No capítulo 7 deste livro, você aprendeu que Deus protegeu os crentes de sua ira antes. Durante o dilúvio, ele protegeu Noé, sua família e os animais da arca. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no dia 17 do mês, naquele dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. No mesmo dia, Noé, Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé, e a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com eles, entraram na arca, então o Senhor o fechou. As águas subiram e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca flutuou sobre a superfície das águas. Gênesis 7, 11, 13, 16, 18. Quando destruiu Sodoma e Gomorra, ele protegeu Ló e sua família crente. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levanta-te. Toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na iniquidade da cidade. Mas ele se demorou. E os homens agarraram-lhe a mão, a de sua mulher e a de suas 2 filhas, porque o Senhor foi misericordioso com ele, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, da sua parte. Gênesis 19, 15 a 16, 24. O arrebatamento é um tipo semelhante de evento. Durante o arrebatamento, Deus removeu as pessoas que depositaram sua fé em Jesus para protegê-las de sua ira. A Bíblia nos diz que os crentes não foram feitos para a ira de Deus. Deus trata crentes e incrédulos de maneira diferente durante um tempo de ira. Aguardai dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1:10. Pois Deus nos escolheu para nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e não para derramar a sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos mortos, quer vivos quando ele voltar, vivamos com ele para sempre. 1 Tessalonicenses 5, 9 a 10 Nova Tradução Viva. Nessas escrituras diz que Jesus liberta as pessoas da ira. Quem foi que encontrou o povo arrebatado nas nuvens? Foi Jesus. Por que eles foram arrebatados em primeiro lugar? Porque eles colocaram sua fé em Jesus. Então, como sabemos que Deus está protegendo os crentes que foram arrebatados da sua ira? Na Bíblia, os crentes são frequentemente chamados de noiva de Cristo. O relacionamento que os crentes têm com Jesus é semelhante ao relacionamento que os casais têm. É íntimo, pessoal e cheio de amor. Enquanto as pessoas arrebatadas estão no céu, um evento do qual participam é o casamento do Cordeiro. Pois eu vos casei com um só marido, a saber, apresentá-los como uma virgem pura a Cristo. 2 Coríntios 11, 2. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou. Foi-lhe concedido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho fino são as justiças dos santos. Apocalipse 19, 7 a 8. O Cordeiro é uma referência a Jesus e ao seu ato de se sacrificar pelos nossos pecados. Antes da vinda de Jesus, os israelitas sacrificaram cordeiros para expiar seus pecados. Jesus é o Cordeiro perfeito. Agora você não pode ter um casamento sem noiva. Eles estão celebrando o casamento de Jesus com os crentes que foram arrebatados e ressuscitados no arrebatamento, sua noiva. Se procurarmos sinônimos para marido, obtemos palavras como salvaguarda, mordomo, preservar e agarrar-se. Jesus está de fato protegendo todos que ele reuniu para si no arrebatamento. 9.2 Deus está provando que ele existe. Outra maneira pela qual Deus está usando o arrebatamento e os eventos vindouros é para ajudá-lo a ver sua glória e poder, e assim, passar a acreditar em tudo o que ele fez por você. Esses sinais e maravilhas, como a Bíblia os chama,
ajudaram muitas pessoas a acreditar em Jesus durante o seu ministério. Sinais e maravilhas milagrosas são como sabemos que algo vem de Deus e não do homem. Eles apontam diretamente para Deus, porque Ele é o único capaz de realizá-los. Na última escritura abaixo, as referências a Ele e este homem são referências a Jesus. Povo de Israel, ouçam. Deus confirmou publicamente a Jesus, o Nazareno, realizando milagres, maravilhas e sinais poderosos por meio dele, como vocês bem sabem. Atos 2:22, Nova Tradução Viva. Mas muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais do que este homem fez? João 7:31. Até os discípulos de Deus ficaram convencidos por causa dos sinais de Jesus. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. João 2:11. Aqui vemos até que o apóstolo Paulo foi capaz de fazer sinais e maravilhas milagrosas para manifestar o Espírito de Deus e trazer o povo a Deus. Contudo, não ouso me gloriar de nada, exceto daquilo que Cristo fez por meu intermédio, levando os gentios a Deus por meio da minha mensagem e da maneira como trabalhei entre eles. Eles foram convencidos pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito de Deus. Dessa forma, anunciei plenamente a boa nova de Cristo desde Jerusalém até a Ilíria. Romanos 15:18-19, Nova Tradução Viva. Durante os tempos do Antigo Testamento, quando Israel estava sob o cativeiro egípcio, Deus usou sinais e maravilhas para mostrar ao faraó egípcio que ele era realmente Deus. Veja, Moisés exigiu que o faraó deixasse os israelitas irem livres sob a autoridade de Deus. Faraó não conhecia a Deus. Sinais e maravilhas são como Deus se revelou ao faraó. Os israelitas também não conheciam realmente a Deus. As 10 pragas que Deus enviou contra Faraó ajudaram os israelitas a ver quão poderoso Deus era. Isso os ajudou a confiar nele. Confie que ele os tiraria do cativeiro. Acaso algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e ainda assim sobreviveu? Ou tentou Deus ir e tomar para si uma nação do meio de outra nação, por meio de provas, por meio de sinais, por meio de maravilhas, por meio de guerra, por meio de mão forte, por meio de braço estendido e por meio de grandes terrores, conforme tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez por vocês no Egito diante dos seus olhos. Isso lhes foi mostrado para que soubessem que o Senhor é Deus, e que não há outro além dele. Deuteronômio 4:33-35. Depois que Deus tirou os israelitas do cativeiro, Deus continuou a mostrar-lhes sinais e maravilhas para ajudar a fortalecer a sua fé. Um exemplo glorioso disso foi a provisão diária de Deus para o seu povo. Todos os dias, um alimento do céu chamado maná aparecia no chão para eles colherem. Deus se revelou a eles todos os dias. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove, se anda na minha lei ou não. A casa de Israel chamou-lhe maná, e era como semente de coentro, branca. E o seu sabor era como bolo de mel. Os filhos de Israel comeram o maná durante 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada. Êxodo 16:4-31-35. Os sinais e maravilhas que Deus realizou para os israelitas também ajudaram outros grupos de pessoas a acreditar em Deus. Esta escritura revela uma conversa que Raabe, uma prostituta da cidade de Jericó, teve com um casal de israelitas enviados para espionar a cidade antes de um ataque. Ela lhes conta que o medo caiu sobre todos os habitantes da cidade, porque eles sabiam tudo o que Deus havia feito pelos israelitas. Ela falou do milagre de Deus de secar o Mar Vermelho. Eles sabiam que Deus estava com os israelitas. Eles sabiam que o Deus de Israel era o Deus do céu e da terra. Deus usa sinais e maravilhas para se revelar a todas as pessoas.
Antes que se deitassem, ela subiu ao terraço e disse aos homens: Eu sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o temor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Pois ouvimos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito. E o que fizestes aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Seom e a Og, os quais destruístes totalmente. Ao ouvirmos isso, derreteu-se-nos o coração, e não houve mais ânimo em homem algum por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2, 8-11. O arrebatamento deverá ajudá-lo a ver que existe um Deus todo-poderoso no céu. Um Deus que dirige os assuntos da humanidade e ao qual todos somos responsáveis. Pois está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará a Deus. Assim cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 11-12. As coisas milagrosas que você vê acontecendo são como o fim de um espetáculo espetacular de fogos de artifício. Deus está demonstrando seu poder para que todos vejam, para que todos possam conhecê-lo. Esta é sua última chance de ser salvo. Tome a decisão hoje. Não espere pelo amanhã, porque o amanhã não está garantido para você. Trabalhando juntos, rogamos também que vocês não recebam a graça de Deus em vão, pois ele diz: em tempo favorável eu os ouvi, em dia de salvação eu os ajudei. Eis agora o tempo favorável. Eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2. Sei que o arrebatamento dos crentes de Jesus será conhecido como o maior evento evangélico da história. A Bíblia nos diz que milhões de pessoas conhecem Jesus e são salvas após o arrebatamento. É porque o arrebatamento aponta diretamente para um milagre de Deus. Só Deus é capaz de retirar milhões de pessoas do planeta num instante. Nesta escritura abaixo, vemos uma grande multidão diante do trono de Deus e diante de Jesus, o Cordeiro. São pessoas salvas deste tempo de tribulação. Pessoas que ficaram para trás e que vieram depositar sua fé em Jesus. Depois destas coisas, olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajando vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos com vestiduras brancas, quem são eles e de onde vieram? Eu lhe disse: meu senhor, tu sabes. Ele me disse: estes são os que vieram do grande sofrimento, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 9, 13-14. Deixe que o sinal e milagre mundial do arrebatamento acenda um fogo, e deseje dentro de você conhecer Jesus e acreditar que ele morreu para salvá-lo. Invoque o nome de Jesus hoje e seja salvo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Javé. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Javé será salvo. Pois no Monte Sião e em Jerusalém haverá os que escaparem, como Javé disse, e entre os remanescentes, aqueles que Javé chamar. Joel 2, 31-32. 9.3. Deus está lhe dando um aviso final. Deus quer que todos sejam salvos, e o arrebatamento está sinalizando que esta é sua última chance. Acho que esta é uma das principais razões pelas quais o arrebatamento aconteceu. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3, 9. Deus quer que todos se arrependam ou abandonem seus caminhos pecaminosos. Ele está esperando para perdoar você. Você apenas tem que pedir a Ele. Então, quando Deus perdoar você, Ele não se lembrará mais dos seus pecados contra Ele. Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que morrereis, ó casa de Israel?
Também quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. Se ele se converter do seu pecado e fizer o que é lícito e direito, se o ímpio restituir o penhor, devolver o que roubou, andar nos estatutos da vida, não cometendo iniquidade, certamente viverá. Não morrerá. Nenhum dos seus pecados que cometeu será lembrado contra ele. Fez o que é lícito e direito. Certamente viverá. Contudo, os filhos do teu povo dizem: o caminho do Senhor não é justo. Mas quanto a eles, o seu caminho não é justo. Ezequiel 33, 11, 14 a 17. Deus ama cada pessoa que Ele criou. Ele criou cada um de nós. Ele ama cada um de nós. Isso significa que Ele te ama. Este não é o tipo de amor que entendemos muito bem. Deus ama com um amor incondicional. Ele demonstrou isso, enviando Jesus para morrer por você enquanto você ainda era pecador. Deus não coloca nenhuma expectativa de que você seja perfeito antes de ter um relacionamento com Ele. Na verdade, Ele sabe que isso é impossível. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Talvez pelo bom alguém ousasse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 6 a 8. Você provavelmente está se perguntando: se Deus ama incondicionalmente, então por que parece que Ele está me punindo? Isso porque o amor é apenas um aspecto de Deus. Deus é perfeito em todos os sentidos. Isso significa que Ele também é justo, santo e correto. Pois proclamarei o nome de Javé. Louvai a Deus nosso Deus. Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas, pois todos os seus caminhos são justos. Deus de fidelidade, que não pratica injustiça. Justo e reto é Ele. Deuteronômio 32, 3 a 4. Porque Deus é perfeito, Ele tem que disciplinar e corrigir aqueles que ama. E que tipo de Pai Celestial Ele seria realmente se não corrigisse o comportamento de seus filhos? Realmente terrível. Isso não é Deus. Deus quer o melhor para cada um de seus filhos. Ele quer o que é melhor para você. Isso significa que você experimentará sua disciplina corretivas. Vocês se esqueceram da exortação que raciocina com vocês, como com crianças, meu filho, não despreze a correção do Senhor, nem desanime quando Ele o repreende. Pois o Senhor corrige aquele a quem ama, e castiga todo aquele a quem recebe por filho. Hebreus 12, 5 a 6. A disciplina tem como objetivo levá-lo a Deus. Lembre-se de que nada imperfeito pode entrar na presença de Deus, no céu. Isso significa que você não entrará no céu até que seja perfeito. Novidades: você nunca será perfeito. Você era imperfeito no momento em que nasceu. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. No entanto, Deus enviou o substituto perfeito para você. Ele enviou Jesus. Se você quer viver dentro do céu, quando Deus olha para você, Ele tem que ver Jesus, porque Jesus é perfeito. Deus só pode fazer isso se você aceitar e acreditar que Jesus morreu por você. Pois Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado. As pessoas são justificadas diante de Deus quando creem que Jesus sacrificou a sua vida, derramando o seu sangue. Este sacrifício mostra que Deus estava sendo justo quando se conteve e não puniu aqueles que pecaram no passado, pois estava olhando para o futuro e os incluía naquilo que faria no presente. Deus fez isso para demonstrar a sua justiça, pois Ele mesmo é justo, e declara justos os pecadores aos seus olhos quando creem em Jesus. Romanos 3, 25 a 26, Nova Tradução Viva. Todas as coisas que estão acontecendo com você, e que parecem ruins e horríveis, estão na verdade acontecendo para seu benefício. Pense em uma criança que agarra e pega a faca de carne de sua mãe, na mesa de jantar. A mãe reagirá imediatamente e tirará a faca do filho. Agora você sabe que a criança vai gritar e chorar.
É isso que eles fazem quando as pessoas tiram coisas deles. Eles não entendem que a faca poderia ter machucado a eles, ou a outra pessoa. A mãe pegou a faca porque ama o filho. Ela tinha o melhor interesse dele em mente. Você sabe que a criança não via dessa forma. Isso é semelhante ao que está acontecendo com você agora. Deus quer que você largue a faca. A faca representa todos os pecados da sua vida. Abandone isso para parar de machucar a si mesmo e aos outros. Vocês acham que eu gosto de ver os maus morrerem? Diz o Senhor Deus. Claro que não. Eu quero que eles se afastem dos seus maus caminhos e vivam. Ezequiel 18, 23 Nova Tradução Viva. Considere o arrebatamento como sua última chance de se reconciliar com Deus. É um momento de teste para você. Quem você ama mais, você mesmo ou Deus? Se você quiser continuar satisfazendo seus próprios desejos lascivos temporários, você passará a eternidade longe de Deus. Escolha Deus, e você passará a eternidade em suas bênçãos. O Senhor teu Deus te provará, para saber se amas o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio 13, 3. Deus usou sua disciplina muitas vezes na Bíblia para ajudar as pessoas a verem seus pecados e se voltarem para Ele. Ele quer que você perceba que precisa dele e que não pode se salvar. Que há uma consequência eterna por ser um pecador que não é salvo. Nesta escritura, os israelitas adoravam Baal, um deus falso. Eles abandonaram completamente a Deus que os libertou do cativeiro egípcio e que os alimentou com maná do céu todos os dias durante 40 anos. Deus permitiu que invasores saqueassem seu povo e o levassem novamente à escravidão. Mas então observe o que Deus fez. Ele enviou juízes para resgatá-los, porque eles clamaram a Deus durante a opressão. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos de Yahweh e serviram aos Baalins. Abandonaram Yahweh, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e seguiram outros deuses, dentre os deuses dos povos que estavam ao redor deles, e se curvaram diante deles. E provocaram Yahweh a ira. A ira de Yahweh se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de saqueadores que os saquearam. Ele os entregou nas mãos de seus inimigos ao redor, de modo que não puderam mais resistir aos seus inimigos. Yahweh suscitou juízes que os salvaram das mãos daqueles que os saqueavam. Quando Yahweh suscitou juízes para eles, então Yahweh estava com o juiz, e o salvou das mãos de seus inimigos, todos os dias do juiz, pois Yahweh se entristeceu por causa dos gemidos deles, por causa daqueles que os oprimiam e os perturbavam. Mas depois da morte do juiz, voltaram atrás e se corromperam ainda mais do que seus pais, seguindo outros deuses para os servir e se prostrar diante deles. Não cessaram de fazer o que estavam fazendo, nem abandonaram a sua teimosia. Juízes 2, 11 a 12, 14, 16, 18 a 19. Deus quer que você clame a Ele por ajuda quando estiver angustiado também. Neste relato, vemos o profeta Jonas pregando na cidade de Nínive. Você sabia que Jonas não queria participar dessa tarefa? Ele tentou navegar para longe de Nínive, mas adivinhe o que aconteceu? Ele acabou sendo engolido por um enorme peixe e cuspido na praia perto de Nínive. Ele não queria ir porque sabia que o povo se arrependeria se ele lhes dissesse que o julgamento de Deus estava chegando. Jonas não queria que Deus os perdoasse. Ele queria que Deus os punisse por causa de sua maldade. Muitas vezes somos tão parecidos com Jonas. Queremos rapidamente que os outros recebam o que lhes é devido. Mas isso não é Deus. Ele quer que todos se arrependam. Foi exatamente isso que Nínive fez quando Jonas pregou para eles. Jonas começou a entrar na cidade a um dia de caminhada, e clamou, dizendo: em 40 dias, Nínive será destruída. O povo de Nínive creu em Deus. E proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Deus viu as suas obras, como se converteram do seu mau caminho. Deus arrependeu-se da desgraça que dissera que lhes faria, e não a fez.
Jonas 3, 4-5, 10. A cidade de Nínive abandonou seu mau caminho, então Deus não trouxe desastre sobre eles, afinal. Essa é a promessa de Deus. Se você está sinceramente arrependido de como se comportou e não quer mais agir dessa maneira, quando pedir perdão a Deus, Ele realmente perdoará. Agora me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque foram entristecidos para o arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que não sofressem nenhum prejuízo da nossa parte. Pois a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que não traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. 2 Coríntios 7, 9-10. O arrebatamento é um evento marcante que sinalizou que a segunda vinda de Jesus está se aproximando rapidamente. Após o arrebatamento, há um período de tribulação que dura 7 anos. Nesta escritura abaixo, tudo até ele fará uma aliança firme já aconteceu. Uma semana é um período de 7 anos. Portanto, 70 semanas equivalem a 490 anos. Este relógio parou na 69ª semana, quando o ungido foi cortado. Parou quando Jesus foi morto. Este relógio recomeça quando o pacto ou tratado é feito com Israel por uma semana, ou seja, 7 anos. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a desobediência e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o Santíssimo. Sabe, pois, e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reedificada, com ruas e valas, mesmo em tempos angustiantes. Depois das 62 semanas, o ungido será eliminado, e não terá nada. O povo do príncipe que vem, destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será com um dilúvio, e a guerra durará até o fim. As desolações estão determinadas. Ele fará uma aliança firme com muitos por uma semana. No meio da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta. Sobre as asas das abominações, virá aquele que faz a desolação. E até o fim, e isso está determinado, a ira será derramada sobre os desolados. Daniel 9, 24-27. Sabemos que a pessoa que negocia a aliança é o anticristo por causa de algumas coisas. Primeiro, na escritura que você acabou de ler, diz que no meio da semana ele interrompe os sacrifícios e ofertas a Deus, depois cometerá uma abominação no templo que o tornará desolado porque o profano. Uma semana equivale a 7 anos, então o meio da semana equivale a 3 anos e meio. Então nas escrituras abaixo, obtemos ainda mais detalhes. Porque você disse, é uma referência ao que Israel disse. Em segundo lugar, acontece que esta aliança é feita com a morte e o Sheol, sob mentiras e falsos pretextos. Sheol significa inferno. Porque vocês disseram, fizemos aliança com a morte e temos um acordo com o Sheol. Quando o dilúvio passar, não nos atingirá. Pois fizemos da mentira o nosso refúgio e nos escondemos sob a falsidade. A aliança de vocês com a morte será anulada, e o acordo de vocês com o Sheol não subsistirá. Quando o dilúvio passar, então vocês serão pesoteados por ele. Isaías 28, 15-18. Agora, em terceiro lugar, aprendemos que este governante que estabelece a abominação se exalta e se magnifica acima de todo Deus. Isso significa que ele se declara Deus. Forças se levantarão do seu lado, e profanarão o santuário, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo. Então, estabelecerão a abominação desoladora. O rei fará conforme a sua vontade. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses, e falará coisas maravilhosas contra o Deus dos deuses. Ele prosperará, até que a indignação se cumpra. Pois o que está determinado se cumprirá. Daniel 11, 31-36.
Quem você aprendeu que é o pai da mentira que disse que queria ser como Deus? O inferno foi criado para ele e seu exército. É Satanás. Satanás possuirá o anticristo. Pense nele, como Satanás em carne e osso. É com quem Israel negocia um acordo, e eles sabem disso. A Bíblia não diz quanto tempo se passa entre o arrebatamento e o início da tribulação. Pode acontecer no mesmo dia ou um ano depois. Com base no que aprendemos sobre o dilúvio e Sodoma e Gomorra, esperamos que essa aliança seja assinada muito rapidamente após o arrebatamento. Depois que Deus remove os justos, Ele não espera para enviar sua ira. Isso deve lhe dar um senso de urgência. É urgente que você acredite em Jesus antes de morrer, o que pode acontecer a qualquer momento. Se você é um dos poucos que sobreviveu à tribulação, precisa acreditar antes que Jesus volte no final desse período de 7 anos. Quem não acreditar será lançado no lago de fogo. Somente pessoas consideradas justas, que acreditam que Jesus morreu pelos seus pecados, poderão entrar no reino de Jesus na terra. Este é o seu último aviso. Preste atenção ao aviso como o povo de Nínive fez. Acredite que Jesus morreu por você e peça-lhe que perdoe seus pecados. 9.4 Deus está cumprindo suas promessas. Em algumas das principais passagens bíblicas do arrebatamento, aprendemos que Deus estava cumprindo promessas quando arrebatou os crentes. Uma delas foi a promessa de Jesus de retornar e reunir seus seguidores. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14, 1-3. Durante seu ministério na terra, Jesus falou muitas vezes sobre o céu. Ele é quem está falando nos versículos acima. Ele disse aos seus discípulos que estava indo embora, mas que voltaria para buscá-los. Enquanto esperavam, deveriam se consolar em saber que ele estava preparando um lugar para viverem com ele pela eternidade. Outra é a promessa de Deus de ressuscitar os crentes que já haviam morrido. Havia preocupação entre os crentes da igreja primitiva sobre o que aconteceu aos seus entes queridos, que acreditavam em Jesus, mas já tinham morrido antes da segunda vinda de Jesus. Eles se perguntavam se seriam ressuscitados e se os veriam novamente. O apóstolo Paulo lhes diz para se consolarem em saber que seus corpos seriam ressuscitados e transformados em corpos gloriosos, novos, eternos e imortais no arrebatamento. Nestes versículos, adormeceu significa morreu. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, tornará a trazer mediante ele os que dormiram. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 13-14, 16-17. Esta ressurreição dos crentes mortos é o primeiro evento que aconteceu no arrebatamento. Então os crentes que estavam vivos na terra foram levados e encontraram os crentes ressuscitados e Jesus nas nuvens. Deus sempre cumpre suas promessas. O arrebatamento é um grande exemplo disso. Saiba que você pode confiar em Deus, porque Ele é fiel em fazer o que diz que fará. Sabe, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que mantém a aliança e a benignidade até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio 7, 9. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não vacila entre sim e não. Ele é aquele que Silas, Timóteo e eu pregamos a vocês, e como o sim supremo de Deus, ele sempre faz o que diz. Pois todas as promessas de Deus foram cumpridas em Cristo com um sonoro sim. E por meio de Cristo, o nosso amém, que significa sim, ascende a Deus para a sua glória.
2 Coríntios 1, 19-20 Nova Tradução Viva. Se o arrebatamento ainda não ocorreu, você ainda pode ser incluído nessas promessas de Deus. Se o arrebatamento já ocorreu e você foi deixado para trás, você pode ser incluído em uma promessa diferente de Deus. Essa é a sua promessa de vida eterna para aqueles que creem. Basta escolher acreditar no que Jesus fez para salvar sua alma, que ele morreu pelos seus pecados, ressuscitou da sepultura e reina no céu. 9.5 Deus está deixando Satanás reinar na terra. Outra razão para o arrebatamento é que Deus está deixando Satanás reinar na terra até que Jesus retorne. Ele teve que remover os crentes para que isso acontecesse. Deus criou um anjo glorioso, Lúcifer, que era altamente estimado, sábio e governava outros anjos. Um dia, Lúcifer ficou orgulhoso e decidiu que poderia ser igual a Deus. Ele não apenas pensou, ele acreditou que realmente poderia fazer isso. Foi quando Lúcifer pecou e lançou uma rebelião contra Deus. Lúcifer é o querubim ungido. Você era o querubim ungido que guarda. Então eu o coloquei no Monte Santo de Deus. Você andou de um lado para o outro, no meio das pedras afogueadas. Você era perfeito em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou injustiça em você. Pela abundância do seu comércio, as suas entranhas se encheram de violência, e você pecou. Por isso eu o lancei profanado, para fora do monte de Deus. Ezequiel 28, 14-16. Aqui vemos um pouco dessa rebelião. Miguel e os outros anjos bons guerrearam com Satanás e seus anjos caídos. Satanás, o adversário, perdeu. Deus lançou ele e os outros anjos rebeldes na terra. Desde então, a terra tem estado sob o domínio de Satanás, o diabo, o enganador. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão e os seus anjos guerrearam, mas não prevaleceram. Já não se achou lugar para eles no céu. O grande dragão foi precipitado, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, o enganador de todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Apocalipse 12, 7-9. Até Jesus falou sobre Satanás caindo do céu. Seus discípulos ficaram surpresos por conseguirem expulsar demônios com o nome de Jesus. Veja, Satanás ainda está sujeito à autoridade de Jesus. Não importa onde ele resida, no céu ou na terra, Deus está no controle. Os 70 voltaram com alegria dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. Ele lhes respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Lucas 10, 17-18. Até o arrebatamento, Satanás ainda tinha acesso para entrar no céu e falar com Deus. Na verdade, você verá um pouco mais adiante neste capítulo que ele teve que pedir permissão a Deus para perturbar o povo de Deus. Tudo isso mudou quando Deus removeu seus crentes durante o arrebatamento. Foi quando Satanás perdeu todo o seu acesso ao céu. Na escritura abaixo, Jesus nos disse que isso iria acontecer. Jesus disse que Satanás era o governante deste mundo, que é a terra. Quando chegar a hora de julgar a terra, Satanás será expulso do céu. Chegou a hora de julgar este mundo, quando Satanás, o governante deste mundo, será expulso. João 12, 31 Nova Tradução Viva. Você já aprendeu que o arrebatamento permitiu que Deus julgasse o mundo. Com os crentes removidos, ele pode enviar sua ira sobre os ímpios, na esperança de que eles se arrependam. Então, por que Deus permitiria que Satanás ficasse descontrolado na terra? Satanás faz parte do plano de Deus. Satanás irá descarregar todo tipo de ira após o arrebatamento. Lembre-se de que ele te odeia porque Deus te ama. E ele sabe que lhe resta muito pouco tempo na terra antes de ser lançado no inferno. Então ele está cheio de raiva. Deus muitas vezes usa o inimigo para ajudar as pessoas a vê-lo, a sua verdade e a sua bondade.
Você sabe que Satanás não foi a única criação de Deus expulsa do céu. Quando Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim do Éden, que era essencialmente o céu, e relegados à terra. Deus até colocou um anjo para guardar e bloquear o caminho de volta ao jardim. Deus também disse a Adão, Eva e Satanás que haveria constante hostilidade ou ódio entre eles, mas chegaria o dia em que o homem esmagaria a cabeça de Satanás. Naquela época, Satanás responderia por seus pecados e crimes, e passaria a eternidade no lago de fogo. Nas escrituras abaixo, o homem é Adão, a mulher é Eva e a serpente é Satanás. Deus disse: Você comeu da árvore da qual eu lhe ordenei que não comesse? O homem disse: A mulher que você me deu por companheira me deu do fruto da árvore, e eu comi. Deus Yahweh disse à mulher: O que você fez? A mulher disse: A serpente me enganou e eu comi. Deus Yahweh disse à serpente: Porque você fez isso, você será maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você andará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a sua descendência. Esta lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3, 11-15. Disse Deus Javé: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, para que não aconteça que estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. Por isso, Deus Javé o expulsou do jardim do Éden, para cultivar a terra de onde fora tirado. E expulsou o homem. E colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se revolvia para todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, 22-24. Isto é o que está vindo para Satanás. Ele sabe disso. Ele conhece a palavra de Deus melhor do que qualquer um de nós. É assim que ele consegue distorcer a palavra de Deus e enganar as pessoas. Foi assim que ele enganou Eva. Acho que é ainda pior para nós, porque Satanás teve milhares de anos para ler e estudar toda a palavra de Deus na Bíblia. Neste versículo, o diabo é Satanás e a besta é o anticristo. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Apocalipse 20, 10. Satanás passou os últimos milhares de anos tentando derrotar Deus e evitar seu próprio castigo eterno. Veja, Satanás ainda pensa que pode vencer. Após o arrebatamento e durante o período da tribulação, Deus permite que Satanás faça o que quer com a humanidade. No entanto, Satanás não poderia governar a terra até que todos os crentes fossem removidos. Qualquer um que colocasse sua fé em Jesus, detectaria rapidamente o diabo e suas travessuras, e atrapalharia todos os seus planos. Esta é outra razão pela qual Deus removeu os crentes, para que Satanás pudesse reinar. Nas escrituras abaixo, o apóstolo Paulo está falando sobre a segunda vinda de Jesus. Ele diz que a rebelião acontece primeiro, e depois o homem do pecado, o filho da destruição, aquele que se exalta contra Deus, aquele que se autodenomina Deus, e o iníquo é revelado. Bem, você já deve saber que todos esses são descritores do anticristo, o homem fantoche de Satanás, o líder global após o arrebatamento. A Escritura até nos diz isso. Sua vinda é a operação de Satanás, com todo poder e sinais. Agora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Ninguém de modo algum vos engane. Pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se como Deus no templo de Deus, apresentando-se como Deus. Agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que o detém agora, até que seja tirado do caminho.
Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Esse advento é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses 2:1, 3-4, 6-9. Antes que o anticristo pudesse ser revelado, algo mais tinha que acontecer primeiro. Houve aquele que restringe, que foi tirado do caminho. Então o iníquo, o anticristo é revelado. Isso significa que o restringidor estava retendo o poder de Satanás. Somente algo todo-poderoso pode conter o mal. O restringidor é o Espírito Santo de Deus, e ele vivia dentro de todos os crentes que foram arrebatados. Então Deus também removeu os crentes para que Satanás pudesse reinar. Por que Deus deixaria Satanás reinar? Porque Deus te ama, é por isso. É para ajudá-lo a se voltar para Deus e Jesus, para sua salvação. Um grande exemplo disso na Bíblia é Jó. Jó era um homem de Deus. Deus disse que não havia ninguém como ele na terra. Um dia Deus perguntou a Satanás o que ele estava fazendo na terra, e se ele havia notado seu servo Jó. Satanás disse que sim e disse que Jó só acreditou em Deus, porque Deus o abençoou. Que se Deus tirasse essas bênçãos, então Jó certamente abandonaria Deus. O que você acha que Deus fez? Nas escrituras abaixo, os filhos de Deus são anjos. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Então Satanás respondeu ao Senhor, e disse: de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Pois não há ninguém semelhante a ele na terra, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, e disse: acaso Jó teme a Deus em vão? Não o cercaste de proteção ao redor dele, de sua casa e de tudo o que ele tem, de todos os lados? Abençoaste a obra das suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende agora a tua mão, e toca em tudo o que ele tem, e ele te rejeitará na tua face. Jó 1, 6-11. Está bem, pode pô-lo à prova, disse o Senhor a Satanás. Faça o que quiser com tudo o que ele possui, mas não o machuque fisicamente. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Jó 1, 12, Nova Tradução Viva. Deus permitiu que Satanás fizesse o que queria com Jó. Eu sei que é um pouco chocante, mas ele fez isso para testar Jó e sua fé. Para ver se Jó realmente amava a Deus. Veremos em detalhes o que aconteceu com Jó e como ele respondeu. Resumindo, Jó perdeu tudo. Todos os seus filhos e filhas morreram, todo o seu gado morreu, e Deus acabou deixando Satanás atacar a saúde de Jó. Apesar de todas as coisas horríveis que aconteceram com Jó, ele se recusou a amaldiçoar a Deus. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus qualquer culpa. Jó 1, 22. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Renuncia a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: você fala como qualquer insensata. O que? Receberemos o bem de Deus, e não receberemos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Jó 2, 9-10. Sua fé foi testada e ele passou. Depois disso, Deus abençoou Jó ainda mais do que ele havia sido abençoado antes. Deus restaurou sua saúde, sua riqueza e gado e sua família. Deus nos testa para que possa nos recompensar quando passarmos. Javé reverteu o cativeiro de Jó quando ele orou por seus amigos. Javé deu a Jó o dobro do que ele possuía antes. Assim, Javé abençoou o último estado de Jó mais do que o seu início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve também 7 filhos e 3 filhas. Jó 42, 10, 12-13. Algo muito semelhante está acontecendo com você agora. Deus está permitindo que Satanás siga seu caminho na terra para testar você e sua fé.
Se você ficou para trás e colocou sua fé em Jesus, este tempo de provação fortalecerá seu relacionamento com Deus, assim como aconteceu com Jó. Você se tornará inquebrável, assim como Jó. A escritura abaixo foi escrita por Pedro, um dos discípulos de Jesus. Ele nos diz que a prova da nossa fé é mais preciosa que o ouro. Quando você passa no teste da sua fé, isso traz louvor, glória, honra e o mais importante, a salvação da sua alma, na qual vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, sejam contristados por várias provações, para que a prova da sua fé, mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo. Recebendo o resultado da sua fé, a salvação das suas almas. A respeito desta salvação, os profetas indagaram e investigaram diligentemente. Eles profetizaram a respeito da graça que seria destinada a vocês, indagando qual o tempo ou qual a ocasião indicada pelo Espírito de Cristo, que estava neles, ao predisser os sofrimentos de Cristo e as glórias que os haviam de seguir. A eles foi revelado que eles ministravam, não para si mesmos, mas a vocês, nestas coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu, para as quais coisas os anjos desejam atentar. 1 Pedro 1, 6-7, 9-12. Se você for deixado para trás e optar por não depositar sua fé em Jesus, Deus está usando o reinado de Satanás na terra para lhe dar exatamente o que você tem pedido. Você não quer acreditar em Deus ou em Jesus. Você não quer acreditar que existe um céu e um inferno, e consequências eternas para suas escolhas na terra. Você quer viver uma vida de pecado. Você deseja colocar sua fé no dinheiro e nas posses. Você quer ser seu próprio Deus. Seu pai não é Deus, é Satanás. Então Deus está lhe dando o que você deseja. Satanás como seu governante e Deus. Vejamos como essa mesma decisão, de não escolher a Deus, funcionou para um faraó egípcio. Isto foi durante o tempo do cativeiro de Israel no Egito. Moisés exigiu que Faraó deixasse o povo ficar sob a autoridade de Deus. Como Faraó não conhecia a Deus, Moisés usou sinais e maravilhas para mostrar-lhe e provar que Deus era de fato o único Deus. Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e saraiva. E relâmpagos caíram sobre a terra. O Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E houve saraiva muito forte, e relâmpagos misturados com saraiva, como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que se tornou uma nação. A saraiva atingiu em toda a terra do Egito tudo o que havia no campo, tanto homens como animais. E a saraiva atingiu toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Faraó mandou chamar Moisés e Arão, e disse-lhes: desta vez pequei. O Senhor é justo, e eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já chega de trovões e saraiva. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais tempo. Moisés lhe disse: assim que eu sair da cidade, estenderei as mãos para o Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais granizo. Para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Quando Faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou ainda mais, e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. O coração de Faraó endureceu-se, e ele não deixou os filhos de Israel irem, como o Senhor havia dito por meio de Moisés. Êxodo 9, 23-25, 27-29, 34-35. Durante a praga do granizo intenso, o Faraó percebeu que havia pecado e era iníquo, e que Deus era justo. No entanto, assim que a ira da praga de Deus passou, ele pecou ainda mais, e endureceu o seu coração. Ele sabia a verdade, mas se recusou a acreditar nela. Ele era teimoso, como uma pedra. Jesus falou sobre pessoas assim, pessoas que não querem acreditar. Veja o que ele disse. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Pois eu não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra?
Vós sois do vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. João 8, 42-45. Se você não quer ter nada a ver com Deus, Ele não vai forçá-lo a isso. Você sabe que Deus é tão bom para cada um de nós, porque Ele nos dá exatamente o que pedimos. Se você ficou para trás, é porque não escolheu acreditar em Jesus. Em vez disso, você estava vivendo uma vida de pecado, seguindo os passos de sua autoridade, Satanás. Durante este período de tribulação, Satanás governa fisicamente a terra através do Anticristo. Deus lhe deu exatamente o que você queria. A Bíblia nos diz que essas pessoas continuam a agitar o punho contra Deus, assim como o Faraó fez, apesar de todas as pragas que Deus traz sobre a terra durante a tribulação. O restante da humanidade que não foi morto por essas pragas, não se arrependeu das obras das suas mãos, para não adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Apocalipse 9, 20-21. Eles mordiam a língua por causa da dor, e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das suas dores e das suas chagas. Mesmo assim, não se arrependeram das suas obras. Apocalipse 16, 10-11. No entanto, você pode fazer uma escolha diferente hoje. Você não precisa ser como o Faraó. Você não precisa ser como aquelas pessoas que se recusam a se arrepender de seus pecados. Você não precisa permitir que esse momento de teste endureça seu coração. Deixe que este tempo do reinado de Satanás lhe mostre quão verdadeiramente mau ele é, e quão bom Deus é. Observe o grande poder de Deus durante este tempo, e escolha acreditar. Tenha fé como Jó teve, e você vencerá e será abençoado. 9.6. Deus está punindo a maldade. Visto que Deus é justo, Ele tem que punir a maldade. Pense em como você fica bravo quando alguém faz mal a você. Você quer justiça pelo mal que cometeram contra você. Deus também quer justiça para o mal que nós, pessoas pecadoras, cometemos contra Ele. Deus é um juiz honesto. Ele se ira contra os ímpios todos os dias. Salmo 7, 11, Nova Tradução Viva. Deus é capaz de julgar e punir, porque Ele é o único verdadeiro juiz de justiça. É porque Ele é perfeito, santo e justo. Ele criou tudo e fez as regras e a lei pelas quais devemos viver. Somente Deus que deu a lei é o juiz. Só Ele tem o poder de salvar ou destruir. Tiago 4, 12 Nova Tradução Viva. Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas. Tudo o que Ele faz é justo e correto. Ele é um Deus fiel que não comete injustiça. Quão justo e reto Ele é! Deuteronômio 32, 4 Nova Tradução Viva. Cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Apocalipse 15, 3. Nossas escolhas têm uma consequência porque Deus é o juiz a quem devemos prestar contas. Pois está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará a Deus. Assim cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 11-12. Visto que Deus é justo e justo, Ele não pode ignorar a maldade. Ele deve fazer algo a respeito. A maldade cresce continuamente e eventualmente se torna um grande volume de pessoas que se afastaram de Deus. As pessoas ignoram a palavra de Deus. As pessoas recusam-se a acreditar que Deus existe e que Deus exige e merece a nossa adoração. Isto requer a intervenção de Deus, porque Deus é o juiz final. Você não gosta quando as pessoas cometem um crime contra você e depois escapam impunes.
Como você acha que Deus se sente? Deus vê tudo. Deus sabe tudo. Deus não deixa a maldade ficar impune. Nesta escritura, Deus falou ao rei Salomão e avisou-o sobre o que aconteceria se o povo se afastasse de Deus e adorasse deuses falsos. Deus os arrancaria da terra que lhes deu e os tornaria objeto de ridículo. Mas se vocês se desviarem e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e forem servir a outros deuses e adorá-los, então arrancarei Israel da minha terra que lhes dei, e rejeitarei este templo que consagrei ao meu nome. Farei dele um provérbio e um objeto de zombaria entre todos os povos. Este templo se tornará um monte de escombros. Todos os que passarem por ali ficarão horrorizados e dirão: por que o Senhor fez tal coisa a esta terra e a este templo? O povo responderá: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e servindo-os. Por isso ele trouxe toda esta desgraça sobre eles. 2 Crônicas 7, 19-22, Nova Versão Internacional. Isto é exatamente o que está acontecendo agora com aqueles que ficaram para trás. Você se afastou de Deus. Você está adorando ídolos, a si mesmo, demônios, plantas, animais, o que quiser. O apóstolo Paulo não hesita em nos dizer por que a ira de Deus está sobre a humanidade durante o período da tribulação. Contei 35 acusações contra a humanidade nestes versículos. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, desde a criação do mundo, têm sido vistos claramente, sendo percebidos mediante as coisas criadas, o seu eterno poder e divindade, para que eles sejam inexcusáveis. Porque, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus raciocínios, e o seu coração insensato se obscureceu. Os quais trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoram e serviram a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Estando cheios de toda a injustiça, prostituição, malícia, avareza e malícia. Cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, maus costumes, caluniadores secretos, caluniadores, odiadores de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, implacáveis, sem misericórdia. Os quais, conhecendo bem a ordenação de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Romanos 1, 18-21, 25, 29-32. Deus vê e sabe tudo. Ele ouve os gritos das pessoas oprimidas e perseguidas. Quando Caim assassinou seu irmão Abel, Deus disse que a voz do sangue de Abel clamou por ele desde a terra. Disse Caim a Abel seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel seu irmão, e o matou. O Senhor perguntou a Caim: onde está Abel teu irmão? Ele respondeu: não sei. Sou eu o guardião do meu irmão? E o Senhor respondeu: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis 4, 8-10. Como juiz, Deus não deixa a maldade impune. Assim que os gritos são altos o suficiente, ele responde. Quando os egípcios escravizaram os israelitas, eles clamaram a Deus por libertação. Deus os ouviu e os resgatou. Você viu em um subcapítulo anterior que Deus teve que enviar pragas sobre o Egito e contra o faraó antes que ele libertasse o povo. Deus puniu a maldade do faraó contra os israelitas. Os egípcios nos maltrataram, nos afligiram e nos impuseram trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, Deus dos nossos pais. O Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa aflição, o nosso trabalho e a nossa opressão. O Senhor nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, com grande espanto, com sinais e maravilhas. Deuteronômio 26, 6-8. Deus ordenou este tempo de tribulação por causa da maldade na terra.
Ele ouviu os gritos das pessoas e da própria terra, e respondeu. Aqui vemos pessoas que morreram durante o período da tribulação, porque acreditaram em Jesus. Eles estão perguntando a Deus quando ele vingará suas mortes. Nestes versículos, o Cordeiro refere-se a Jesus. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho do Cordeiro. Eles clamaram em alta voz: Até quando, soberano, o santo e o verdadeiro, não julgarás e vingarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6, 9-10. A Bíblia diz que a vingança é de Deus. A mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. O Senhor julgará o seu povo. É horrível cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 30-31. Nas Escrituras aqui, Jesus é quem respondeu quando questionado sobre o fim dos tempos. Observe que ele diz que são dias de vingança. A vingança divina de Deus. Perguntaram-lhe, mestre, quando acontecerão essas coisas? Qual é o sinal de que elas estão para acontecer? Pois estes são dias de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Lucas 21, 7-22. Esta é uma das razões pelas quais o arrebatamento aconteceu, para que Deus pudesse punir os ímpios e vingar a si mesmo e aos seus crentes. Como você vai reagir durante esse momento difícil? Volte aos versículos de Romanos acima, e faça o que aqueles que se recusam a se arrepender não farão. Reconheça a autoridade de Deus, glorifique a Deus, dê graças a Deus, aceite a verdade de Deus, adore e sirva somente a Deus, e seja cheio de justiça colocando sua fé em Jesus. 9.7. Deus está se preparando para o reino milenar de Jesus. Deus também está usando o arrebatamento e os eventos que ocorrerão no período da tribulação para preparar a segunda vinda de Jesus. Jesus retornará fisicamente à Terra no final do período de 7 anos de tribulação. Jesus falou sobre isso durante seu ministério na Terra. Ele diz que imediatamente após o sofrimento, que é o período da tribulação, o seu sinal apareceria no céu. Então todos aqueles que acreditam nele serão reunidos. Enquanto ele estava sentado, refere-se a Jesus, e é ele quem responde à pergunta dos discípulos sobre o fim dos tempos. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos aproximaram-se dele em particular e lhe perguntaram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Mas logo depois do sofrimento daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, e estes reuniram os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 3, 29-31. Jesus retorna para estabelecer seu reino na terra. Ele reinará na terra por 1000 anos, ou 1 milênio. Antes deste evento, Deus deve separar aqueles que acreditam em Jesus daqueles que não acreditam. Veja, somente aqueles que acreditam em Jesus poderão se juntar ao reino de Jesus. Não importa quando a pessoa viveu. Contanto que tenham colocado sua fé em Jesus, eles estarão dentro. Isso significa todos os crentes que foram arrebatados, os crentes que morreram após o arrebatamento, e os crentes que ainda estão vivos no momento da segunda vinda de Jesus. Também inclui todos os que foram considerados justos antes de Jesus morrer pelos nossos pecados, os crentes do Antigo Testamento. Esta escritura descreve o que acontecerá na segunda vinda de Jesus. Os exércitos seguiram no que é Jesus. Da boca de Jesus sai uma espada afiada, essa é a sua palavra. Jesus governará. Aprendemos que todos os crentes vivem, e alguns até reinam com Jesus durante o seu reino de 1000 anos. Se você for deixado para trás, este poderá ser o seu futuro se você decidir acreditar em Jesus.
Os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Vi tronos, e assentaram-se sobre eles os que tinham o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e dos que não adoram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Apocalipse 19, 14 a 15, 24 a 6. Se você for deixado para trás e não colocar sua fé em Jesus, então você não quer viver com Jesus na eternidade. Deus permite que você faça essa escolha, e então Ele a honra. Se você ainda estiver vivo no momento da segunda vinda de Jesus, e ainda não acreditar nele, e ainda não tiver colocado a sua salvação nas mãos perfuradas por pregos de Jesus, então você será lançado no lago de fogo. Nesta escritura, o Filho do Homem e o Rei são referências a Jesus. É uma passagem bíblica que detalha ainda mais a segunda vinda de Jesus. As ovelhas são aqueles que acreditam em Jesus, os cabritos são aqueles que não acreditam. Mas quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Possuam por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 31 a 34, 41. Fogo eterno, um fim tão infeliz depois de suportar tantas dificuldades após o arrebatamento. Você ainda pode ser incluído no reino milenar de Jesus na terra. Escolha colocar sua fé em Jesus, como aqueles que foram arrebatados fizeram. 9.8. Deus está preparando os crentes para um reinado milenar com Jesus. Outra razão pela qual o arrebatamento ocorreu é porque Deus precisava reunir todos os seus crentes para que pudesse prepará-los para reinar com Jesus. Você já sabe que aqueles crentes reunidos estão no céu com Deus e Jesus. Agora eles estão sendo preparados para governar com Jesus durante o seu reinado de 1000 anos na terra. Sim, você leu certo. As pessoas que foram reunidas serão governantes na terra com Jesus. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Apocalipse 26. Lembre-se que o arrebatamento reuniu 2 grupos de pessoas, os crentes vivos no momento do arrebatamento e os crentes que já haviam morrido. Pois o próprio Senhor descerá do céu com grande brado e com voz de arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Quando os crentes reunidos foram levados para o céu, eles se tornaram santos. Eles foram levados porque eram considerados justos, não porque sempre se comportaram de maneira correta. Jesus é o único que é perfeito. Quando uma pessoa coloca sua fé em Jesus, ela é imediatamente considerada justa. Com o tempo, o Espírito Santo de Deus ajudará essa pessoa a se tornar cada vez mais pura. É um processo chamado santificação.
No entanto, é somente quando chegam ao céu que os crentes alcançam essa perfeição. Procurem viver em paz com todos e sejam santos, pois quem não é santo não verá o Senhor. Hebreus 12, 14 Nova Tradução Viva. O Senhor aperfeiçoara o que me concerne. Salmo 138, 8 Nova Versão Rei Tiago. Que o próprio Deus da paz o santifique completamente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama e também o fará. 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24. Agora que esses crentes alcançaram esse comportamento perfeito, e não pecam mais, eles estão preparados para reinar com justiça com Jesus. Esta é uma das razões pelas quais Jesus não conseguiu estabelecer o seu reino na primeira vez que veio à Terra. Ele teve que morrer primeiro pelos nossos pecados. Então ele precisou esperar pacientemente no céu, até que as pessoas depositassem fé nele. Lembre-se de que Deus deseja que todos sejam salvos. Então, no momento certo, ele reuniu todos aqueles crentes para si, deu-lhes corpos imortais glorificados e removeu-lhes a capacidade de pecar. O reino milenar será governado por Jesus e por pessoas completamente justas. Quão diferente e maravilhoso será de tudo o que qualquer um de nós já conheceu. A Bíblia também nos diz que as pessoas que foram arrebatadas também estão no céu recebendo coroas pelo seu serviço na terra. Apenas alguns tipos de coroas são mencionados, mas pode haver vários deles. Vamos ver que tipo de coroas as pessoas arrebatadas estão recebendo. Existe uma coroa para os crentes que demonstraram autocontrole, chamada coroa incorruptível. Todo homem que se esforça nos jogos, exerce autocontrole em todas as coisas. Eles, porém, o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. 1 Coríntios 9, 25. Há uma coroa de alegria para os crentes que ganharam almas para Jesus. Pois qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de glória? Não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus na sua vinda? 1 Tessalonicenses 2, 19. Para os crentes que lideram outros crentes, como presbíteros e pastores, e fazem um bom trabalho, aí está a coroa da glória. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, pastoreiem o rebanho de Deus, que está entre vocês, não por obrigação, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas voluntariamente. Não como dominadores sobre aqueles que lhes foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando o Supremo Pastor for revelado, vocês receberão a imarcessível coroa da glória. 1 Pedro 5, 1 a 4. Alguns dos crentes que foram arrebatados estavam ansiosos por esse dia. Eles recebem a coroa da justiça. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 8. Se você for deixado para trás e colocar sua salvação nas mãos de Jesus, você também poderá obter uma coroa e governar com Jesus durante o período milenar. Esta é certamente uma coroa especial e muito difícil de conseguir. Veja, você terá que ser martirizado por sua fé inabalável em Jesus durante o período da tribulação. Você não pode adorar o anticristo, a besta, e não pode receber a sua marca. Se você for fiel a Jesus até a morte, receberá a coroa da vida. E você também reinará com Jesus durante seu reino milenar na terra. Vi tronos, e assentaram-se neles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e dos que não adoram a besta nem a sua imagem, e não receberam a marca na testa nem na mão. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 24. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam provados.
E vocês sofrerão tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Depois destas coisas, olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajando vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos com vestiduras brancas, quem são eles e de onde vieram? Eu lhe disse: meu senhor, tu sabes. Ele me disse: estes são os que vieram do grande sofrimento, lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 9, 13 a 14. Você se juntará a uma companhia honrada. Muitos dos discípulos de Jesus morreram pela sua fé. Nos versículos abaixo, você pode ver que Tiago foi morto por uma espada. Jesus disse a Pedro que ele morreria por crucificação, o que é descrito como estende as mãos. Estevão foi apedrejado até a morte. Todos eles eram discípulos de Jesus, que morreram pela sua fé. Naqueles dias, o rei Herodes estendeu as mãos para oprimir alguns da assembleia, e matou Tiago, irmão de João, à espada. Atos 12, 1 a 2. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias e andavas por onde querias. Mas quando fores velho estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. João 21, 18. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Como fizeram os seus pais, vocês também agem. Qual dos profetas os seus pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que predisseram a vinda do justo, de quem vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês receberam a lei como foi ordenada por anjos, e não a guardaram. Ao ouvirem isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. E apedrejaram Estevão. Atos 7, 51 a 54, 59. O mais importante de tudo é que Jesus morreu pela sua fé inabalável na capacidade de Deus de salvar você através da sua morte. Jesus foi martirizado para salvar sua alma. Não foi fácil para ele. Ele sabia que seria crucificado. Foi para isso que ele veio à terra. Ele sabia o que teria que suportar. Jesus é quem fala nesses versículos. Agora a minha alma está perturbada. Que direi? Pai, salva-me deste tempo? Mas eu vim a este tempo para esta causa. João 12, 27. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Mateus 26, 36, 38 a 39. Jesus tinha um corpo completamente humano. Ele sentiu dor assim como nós. Pois é melhor que sofrais fazendo o bem, se for da vontade de Deus, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro 3, 17 a 18. Jesus venceu, e seus discípulos martirizados venceram porque tinham o Espírito Santo vivendo dentro deles. Se você colocar sua fé em Jesus, você também poderá vencer. Agora que você entende os propósitos de Deus para o arrebatamento, espero que você o conheça, e como resultado, confie nele. Escolha acreditar que Jesus te ama e morreu por você. Aceite seu presente de salvação.